Bem, meus irmãos, é uma grata satisfação estar com todos aqui novamente, nessa casa tão receptiva. Eu gostaria de agradecer à Sociedade Teosófica, à TV Suprem, e todo o apoio que nós aqui recebemos para desenvolver um tema que eu considero muito importante, que é o inconsciente segundo a ciência oculta. Vocês sabem, o termo inconsciente adquiriu muita importância mais recentemente, mais ou menos há uns 100 anos, que esse aspecto da psicologia vem adquirindo progressiva relevância no Ocidente. Então, nós iríamos sugerir também a leitura das teorias da personalidade de James Fadiman e Robert Freudian, que é um clássico publicado pela Harbra, na verdade a Harvard Row no Brasil, e que traz praticamente todas as vertentes, para usar o termo que me inspirou na abertura, das linhas dos diversos psicólogos, desde Freud, com a psicanálise, passando por aí por Jung, Alfred e a psicologia analítica, Alfred Adler, a psicologia individual, e segue Wilhelm Reich, Frederick Perls, William James, Abraham Maslow, Skinner, Rogers. Eu não vou cansar vocês com toda essa coleção, mas me interessa também nessa obra que há uma parte 2 com introdução às teorias orientais de personalidade, com base no Zen, budismo, na yoga e tradição hindu e no sufismo. Por isso eu a utilizei também na minha tese de doutorado, certo? Que versava sobre a filosofia do yoga em ciência da religião. Mas, mais do que tudo isto, se nós formos entrar pela filosofia do yoga desde as suas origens, Patanjali faz uma distinção muito evidente. Talvez seja bom lembrar que Patanjali foi o fundador da escola, o Darshana do Yoga, clássico na Índia, e há uma discussão se isso ocorreu entre 600 ou 200 anos antes de Cristo. Para nós, talvez não faça muita diferença, já passou mais de 2000 anos, não costumo perder tempo com essas discussões acadêmicas, e se foi um século antes ou depois, mas sim demonstrar que isso vem desde tempos imemoriais, para todos os efeitos práticos, antes de Cristo, e que a senhora Blavatsky, em seu livro do século passado, O Ocultismo Prático, ou melhor, retrasado já a essa altura do campeonato, né? Distingue o Raja Yoga de Patanjali como sendo igual ao ocultismo prático. Então, para nós, portanto, a referência antiga, ou daquilo que alguns chamam de teosofia moderna, não que eu goste muito dessa nomenclatura, porque para mim teosofia é toda uma só, mas os acadêmicos gostam de seccionar e botar escaninhos e compartimentar no século isso, no século aquilo, e nos acusar às vezes de anacronismo, de certo, queriam acusar a minha palestra de anacronismo, mas o conceito de inconsciente, vamos dizer, na psicologia recente ocidental, poderá encontrar algum respaldo anterior na filosofia do yoga. Quando o Patanjali, seu fundador, sustenta que há uma diferença entre Smriti
e samskara. Smriti é geralmente traduzido como memória. E samskara é mais difícil de traduzir ao português, mas a tradução feita, e eu sou particularmente responsável porque fui o revisor técnico, mas com base no livro do Dr. Taimini, que é o comentário sobre o Yoga Sutra que eu mais recomendo e é a base da minha tese, não por acaso, mas porque foi escolhido por sua adequação à ciência moderna, dado que o Dr. Taimini era um químico na Universidade de Allahabad, mas formado com seu doutorado em Londres, depois se tornou catedrático em Allahabad, e ele faz essa correlação entre a tradição hindu antiga e o yoga em particular, tendo ele nascido como um brahmane e se formado em sânscrito desde as suas origens, e linhagens da psicologia moderna, como ele demonstra no magnífico livro O Autocultura, a Luz do Ocultismo, que eu também devo recomendar, e particularmente quando ele se aproxima então desses conceitos de filosofia conjunta com o desenvolvimento da ciência moderna no Ocidente, pela química e dando reforço talvez até à química oculta de Besant e Lidby, que eu tenho aqui na foto, né? Então, o primeiro ponto que eu vou sensibilizar na tradução é que há diferença entre memória, chamada por Patanjali Smriti, e impressão da memória, que é a tradução que se encontrou para a palavra samskara. Isto quer dizer que o samskara vai para níveis mais profundos e talvez pudéssemos chamar assim inconscientes, embora eu não tenha noção de que essa palavra tenha assim sido usada no Oriente Antigo, mas sim que havia uma camada da memória que não estava acessível ao que no computador hoje a gente chamaria de memória RAM, que eu arriscaria ser o consciente. E aquelas memórias, que alguns chamam até de criptomemória, que querem alguns salvar até por meio da hipnose e outras técnicas similares, e que há quem diga que na experiência de quase morte se avivam, para quem estudou alguma coisa de EQM e das lembranças que surgem ao cérebro nos momentos próximos à morte, nos relatos do Dr. Raymond Moody Jr., de Kubler-Ross e outros vanguardistas da área médico-filosófica e psicológica, do atendimento do moribundo, que eu acho uma área que precisa crescer mais, porque o paciente é às vezes apenas colocado no soro e depois nos tubos, mas não há um tratamento humano com a pessoa numa UTI. Espero que vocês não passem por isso. Então as pessoas esqueceram que o corpo é apenas a vestimenta da alma, e a psicologia deveria ser o estudo da alma. A diferença entre uma memória mais remota e uma memória mais aflorante é aquela que, por exemplo, permitiria esquecer onde é que foi parar a chave do carro. Eu espero que vocês não estejam com esse problema, tá? Mas que se a pessoa fosse submetida a uma sessão hipnótica de imediato, acabaria descobrindo onde é que estava a chave do carro, porque foi ela que botou a chave do carro em algum lugar. Eu não sei se alguma vez vocês passaram por esses problemas, ou como o meu avô, que saía com os óculos na cabeça a procurar em toda a casa e ainda xingar o pessoal. Quem pegou meus óculos e não sei o que e tal, e o pessoal começava a rir, mas não respondia para ele. Então, acho que isso piorava a situação.
Ou seja, me surpreendi com a minha filha quando outro dia eu reclamei que não achava uma chave e ela disse: papai, procura no teu bolso esquerdo. Eu disse: mas eu sempre guardo no direito. Eu disse: é por isso mesmo, papai, é porque tu agiste com o piloto automático. Aí eu me dei conta da história aquela de que o hemisfério esquerdo é que governa a racionalidade e a consciência mais aflorante, e alguns atribuem ao hemisfério direito o comando da mão esquerda e das coisas mais intuitivas e às vezes não tão racionais. O fato é que encontrei, como ela previa, como boa virginiana, a minha chave no bolso esquerdo. Aí eu tive que reconhecer que a minha filha tem algo a acrescentar ao pai, com certeza, na observação prática da vida diária. Então, nessa diferença entre a memória dita consciente e a protomemória ou criptomemória, nos níveis e camadas mais profundas, está também a dificuldade de lembrar as reencarnações anteriores. E todos os processos de meditação que o yoga sugere, que permitem em samyama ou em concentração perfeita, se eu traduzo assim, depois de contemplação e samadhi, recuperar memórias recônditas, que seriam a prova final da reencarnação, pelo menos para o indivíduo, se não pode ser uma prova coletiva, que seja então uma prova individual. Todos esses conteúdos estariam em níveis muito profundos, ou até no átomo permanente, ou quem sabe no corpo causal, ou Vijnana Maya Kosh dos Vedantinos. Então, não vamos nos perder, eu suponho, em nomenclatura, mas sim mencionando que nem tudo que está na nossa consciência é suficiente para governar o nosso sistema, que nós sofremos pressões do inconsciente. E talvez valha a pena mencionar como o conceito mais moderno de inconsciente surgiu com, particularmente, Freud e Jung. Eles trabalhavam praticamente juntos e elaboraram um sistema de associação de ideias, usavam um relógio com ponteiro secundeiro e levavam a pessoa por associação de ideias, de palavras, no caso, e mencionando palavras em sucessão. E se acompanhava no relógio, com o ponteiro secundeiro, quanto tempo levava entre uma palavra e outra. Quando, de repente, havia algum tipo de bloqueio que fazia aquele ciclo de tempo associado às palavras parar, ou não repetir o mesmo ritmo. Admitia Freud que era como se houvesse uma censura da palavra que estivesse associada, ou alguma coisa que interferisse no livre fluxo da associação. O fato é que assim surgiu o conceito de uma força inconsciente que censurava ou bloqueava a consciência no seu livre fluxo. Me perdoem se eu faço uma analogia que possa parecer despropositada, mas não sei se vocês sabem como foi que descobriram o planeta Urano. O planeta Saturno tinha uma órbita previsível pela mecânica lá clássica de Newton, etc., até que um senhor chamado Herschel, tendo investigado anomalias na órbita de Saturno, entendeu que devia haver um corpo com uma massa significativa que alterasse a órbita. E esse corpo desconhecido foi depois denominado de Urano. Ele fez um monte de cálculos astronômicos, matemáticos, pelo desvio da órbita de Saturno, e calculou exatamente onde deveria estar o corpo que gravitacionalmente influenciasse ou perturbasse a órbita de Saturno. Apontaram então para lá
depois de vários cálculos, o telescópio, e lá estava Urano. Tá? Então, Urano foi um planeta descoberto matematicamente. Claro que ele só pode ser visto com telescópio, portanto, os antigos não o mencionam. O limite da visão física sem telescópio vai até Saturno, certo? Então, não sei se a analogia é razoável, mas é como se houvessem camadas da nossa mente que estivessem interferindo na nossa consciência sem que nós percebêssemos. E isso é como o Urano interferia o Saturno, sendo que o Urano era invisível e o Saturno era visível. Então eu estou fazendo uma comparação como se o Urano fosse o inconsciente e o Saturno fosse a consciência, pelo menos a consciência racional, certo? Eu até arriscaria, se os cristãos me concedessem, sem ser considerado, com a data vênia, sem ser considerado nenhuma blasfêmia, mas com boa intenção, dizer que a analogia que o Cristo diz, ou teria dito, de que nós vemos um cisco no olho do vizinho e não vemos uma trave no nosso olho, se deva ao fato de que nós vemos apenas de nós mesmos o que é consciente, mas do outro nós já vemos a conduta resultante das interferências inconscientes. Então é muito fácil ver defeitos no outro, mas nós achamos que a nossa casa está limpa porque a gente fez a faxina no nível consciente, mas raramente percebemos a sujeira que existe dentro do porão e do sótão, onde pensamentos que não foram suficientemente resolvidos, trabalhados, ou criptomemórias de traumas da origem infantil e até talvez de outras encarnações, o que é uma discussão aberta na psicologia, evidentemente, porque não temos controle dessas faculdades e camadas da mente, trazem uma pressão sobre nossas decisões atuais, a ponto de geralmente nós nos apaixonarmos pela pessoa errada. Vocês já tiveram essa sensação? Puxa, mas se eu tivesse me apaixonado pela fulana, aquela que mamãe e vovó trouxeram para mim e tal, não sei o que, estava tudo, já as famílias acordadas, tudo daria certinho, ficava na fotografia tudo bonito e toda a família aplaudia. Estou vendo uma série de sorrisos incontroláveis aqui, tá? Mas por algum motivo a criatura às vezes se apaixona pela última que deveria estar na lista, tá? Contrariando todas as expectativas e frequentemente até da própria pessoa, que entra num conflito que ela não poderia se apaixonar por aquela criatura ou por aquele cafajeste ou sei lá quem, e no entanto o inconsciente puxa naquela direção. E se nós pudéssemos escolher com quem nós fôssemos nos apaixonar, acho que muitos, se não quase todos os problemas emocionais dos casamentos estariam resolvidos. Então o nosso tema aqui, ele é um tema, creio eu, muito relevante, porque há corpos estranhos e invisíveis que influenciam as nossas escolhas, sem que parece que a gente consiga ter controle. Isso está dentro de nós. A expressão popular de quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, ou de pretender reificar, ou transformar numa coisa externa, um diabo que na verdade é uma força interna, de camadas da memória que nós não resolvemos, é que de certa forma cria algumas infantilidades nas religiões, como figuras de um Papai Noel de longas barbas para trazer presentinho, ou acho mais difícil explicar, um coelho que põe o ovo e ainda por cima de chocolate. Então, por favor, não me façam pergunta difícil, que essas coisas extrapolam minha capacidade racional.
Mas nisso as pessoas acham natural crer. Agora, explicar por que tem que ter um diabo externo quando nunca se viu ninguém com chifre cheio de enxofre, que eu tenho a notícia, escamas, não sei mais o que. E, no entanto, há tantas pressões dentro de nós que são o verdadeiro tentador das Escrituras, porque trazem assuntos não resolvidos, talvez até de vidas passadas. Nem estou entrando só nos problemas dessa vida, embora me encante também o enfoque do Enneagrama e dos tipos de personalidade. Eu particularmente recomendaria do Dr. Cláudio Naranjo, com o qual tive o prazer de estudar há vários anos. E da própria astrologia, que traz causas remotas de vidas anteriores, muito respeitada, por sinal, por Jung. No meu livro A Ciência da Astrologia, Escolas e Mistérios, do qual sempre dou cursos anuais, eu cito da capa a citação de Carl Gustav Jung, já mencionado como fundador da psicologia analítica. A astrologia merece o reconhecimento da psicologia sem restrições, porque a astrologia representa a soma de todo o conhecimento psicológico da antiguidade. Então eu acho que essas citações deveriam ser inicialmente suficientes para a gente começar a pensar de onde vêm essas forças que a memória não domina bem, e desses samskaras que estão relacionados aos vasanas ou desejos subliminares que acabam desviando a conduta da pessoa no cumprimento do seu dharma e criando uma série de karmas que eu suponho vocês saibam cedo ou tarde vão gerar sofrimento. Então eu gostaria de citar uma citação de Blavatsky ou uma compilação de Franz Hartmann no seu livro Ocultismo Prático. Suponho que se ela se deu ao trabalho de compilar, é porque ela de alguma forma autorizava esse raciocínio. E nós também, por causa disso, publicamos no nosso livro A Tradição Sabedoria, agora em 5ª edição, na página 20. A energia acumulada não pode ser aniquilada. É inútil tentar resistir a uma paixão que não podemos controlar. Se a sua energia acumulada não for conduzida para outros canais, crescerá até que se torne mais forte que a vontade e mais forte que a razão. Vocês vejam que isso é uma definição de loucura, ou de uma pressão progressiva do inconsciente que vence a vontade consciente. E isso está num livro de Blavatsky, certo? Vou prosseguir. É como se fosse uma barragem que vai acumulando água até que daqui a pouco transborda por cima ou rebenta a barragem, o dique, e aí é uma inundação. Para controlá-la, tu tens de conduzi-la para um outro canal superior, e desse modo, o amor por alguma coisa vulgar pode ser modificado, transformando-a em amor por algo elevado. E o vício pode ser transmutado em virtude se seu curso for alterado. Isso é a ideia dos alquimistas, não é? Da transmutação alquímica. A paixão cega vai para onde for conduzida, e a razão é um guia mais seguro para ela do que o instinto. Então vocês têm aquela figura da Katha Upanishad, também milenar no Oriente, porque é o comentário final dos Vedas. Saiba que o ser é o passageiro e o corpo a carruagem, que o intelecto é o cocheiro e a mente as rédeas. Os sentidos, diz o sábio, são os cavalos,
as estradas que percorrem são os labirintos do desejo. Então eu costumo insistir que se nós fôssemos um ser, vamos dizer, monolítico, como alguns obeliscos egípcios, portanto, inabaláveis como o granito, nós não teríamos contradições ou problemas psicológicos. Não por acaso, a citação que eu estou citando se encontra no capítulo 1 do nosso livro, que se intitula A Contradição Humana, porque o ser humano é constituído de diversas partes que frequentemente entram em conflito entre si. E eu costumo insistir que quem tentou meditar, nem que seja uma vez em sua vida, ao tentar colocar a mente num lugar, descobriu que a mente foge para o outro. Portanto, há duas vontades e elas estão em conflito. Aliás, isso se encontra também no parágrafo 5 do Aos Pés do Mestre, ao qual em tempo voltaremos, mas cito apenas a frase: mas o corpo e o homem são dois, e a vontade do homem não é sempre a que o corpo deseja. Portanto, está estabelecido o conflito entre a alma e o corpo. E nós temos vários outros componentes. Nós temos o corpo físico, que costuma pagar a conta do desgoverno do cocheiro com o cavalo, e se o cocheiro estiver bêbado, é o cavalo que vai comandar o comboio, o passageiro fica esperneando lá atrás, mas não tem controle. Então vocês estão vendo que esse comboio é complexo e cada um tem uma vontade própria. Mas vou voltar à citação de Hartmann e citar de novo a última frase. Para controlá-la, tu tens de conduzi-la para um outro canal superior. Desse modo, o amor por uma coisa vulgar pode ser modificado, transformando em amor por algo elevado. E o vício pode ser transmutado em virtude se o seu curso for alterado. A paixão é cega e vai para onde for conduzida, é que nem o cavalo. Tem uma energia extraordinária, mas se o cocheiro não der rumo, ele sai da estrada. Vocês podem imaginar, o cavalo não consegue comer asfalto, nem paralelepípedo. Então, a coisa que ele mais deve detestar é a estrada. Onde ele puder, se o cocheiro cochilar ou ficar bêbado, o que não é raro, porque está entediado, e nem sabe por que tem que fazer aquele trajeto. Quem sabe do trajeto é o passageiro que pagou a passagem. O tal do cocheiro está ali meio, às vezes, contrariado, ou entediado por ter que repetir sempre o mesmo caminho. Questionado, dirá: não, eu faço isso para ganhar o leitinho das crianças. Ele já não aguenta mais. Imagina, o motorista de ônibus passa não sei quantas vezes no mesmo circuito. De vez em quando tem um que sai da estrada porque dormiu ou estava bêbado. Mais comum até nos caminhões em estradas de mais longo percurso. A paixão vai para onde for conduzida, se houver condutor. E a razão é um guia mais seguro para ela do que o instinto. E a ira contida, ou o amor, vou acrescentar também contido, acabará por descobrir algum objeto sobre o qual descarregar sua fúria. De outro modo, poderá produzir uma explosão que destruirá o seu próprio agente. Nós chamamos isso somatização, quando a pessoa até adoece, porque ela não conduziu bem suas emoções. Mas se a pessoa ficar muito tempo só, os hormônios forem se acumulando e as fantasias também, daqui a pouco se apaixona pela primeira criatura que dá um sorriso. E aí está feita a tragédia, porque sabe lá qual era o motivo e a intenção daquele sorriso. Mas a pessoa já projetou, chama-se em sânscrito no Yoga Sutra Vikshepa, a projeção da mente,
aí se vê ali a princesa encantada, e só depois de alguns meses é que se descobre que, na verdade, era a mendiga desdentada. Depois de tirar o véu, aí a pessoa cai na real, mas às vezes isso leva meses ou anos, já está a criatura com 3 ou 4 filhos, aí o negócio vira uma confusão grande, porque até hoje não conhecia a outra pessoa, senão a projeção idealizada. Aí vocês talvez, espero, nunca tenham ouvido frases como essas: tu não pareces mais o homem pelo qual eu me apaixonei, ou tu não pareces mais a mulher com a qual eu me casei. E daí isso é a primeira frase, ainda está na fase do, fa ali, não é? Sem maior. Depois o tom vai subindo e a coisa convém, segundo o reverendo Geoffrey Hodgson, quando o tom de voz começar a subir, que um dos dois tenha a serenidade e a intuição de sair do aposento. Nem que faça lá cursinho de marido ruim, vai dormir no sofá, manhã seguinte, quem sabe a poeira baixou, porque se continuarem naquele ping-pong, vão acordar o que há de pior nos samskaras recônditos, e daqui a pouco vem uma atitude de homem das cavernas e outras coisas que se despertam nessas horas, vira boletim de ocorrência lá na delegacia. Então, se as pessoas, além do mais, ainda estão sob o comando do álcool, ou pior, das drogas, aí tudo pode acontecer. Aí a desgraça é o mais provável, que o cavalo saia da estrada e vá para o abismo. Você sabe que na beira do abismo tem os pastos mais verdejantes. O proibido sempre é mais atraente. E aí o pessoal começa desde aventuras de pular a cerca até outras coisas mais perigosas, daí resulta às vezes atritos progressivos e o resultado pode não ser bom, né? Então aqui é dito, a ira contida ou o amor, digamos, contido, acabará por descobrir algum objeto sobre o qual descarregar sua energia. Ele diz aqui sua fúria, mas evidentemente isso seria da ira. O amor pode ficar cego, virar uma paixão até obsessiva, quando também a pessoa ficar muito tempo isolada. E, de outro modo, poderá produzir uma explosão que destruirá o seu agente. Aí a pessoa adoece. Mas após a tempestade vem a bonança. Aí a pessoa começa a pensar de novo. Não podemos destruir ou aniquilar uma paixão. Se ela for expulsa, uma outra influência elemental tomará o seu lugar. Aqui entra uma palavra muito importante do Aos Pés do Mestre, que é a questão do elemental, que constitui os nossos corpos, certo? Não deveríamos, portanto, destruir o inferior sem pôr algo em seu lugar, mas deveríamos substituir, e essa é a técnica primeira de meditação no Yoga Sutra, chamada substituição, o inferior pelo superior, o vício pela virtude e a superstição pelo conhecimento. Então vocês vejam, são citações que mereceriam um aprofundamento muito maior, mas eu vou citar também para vocês uma passagem correlata sobre esses elementais, quando no Aos Pés do Mestre é dito, parágrafo 5, eu suponho que todos aqui tenham lido Aos Pés do Mestre do Krishnamurti, que é a nossa papinha teosófica em 64 parágrafos. Quem não sabe o que é teosofia e acha assim que é uma coisa, um oceano a ser desbravado, com certeza comece pelos 64 parágrafos, dá uma síntese maravilhosa. Entre o certo e o errado não deveria ser difícil escolher, e aqueles que desejam seguir o mestre já se decidiram a seguir o certo a todo custo, mas
O corpo e o homem são dois, acabamos de citar essa passagem. Mas o corpo e o homem são dois, e a vontade do homem não é sempre a que o corpo deseja, porque o corpo tem um elemental, a somatória das células e dessas impressões de memórias profundas, criptomemórias e outras, das quais não temos, em geral, controle consciente. Quando o teu corpo deseja alguma coisa, para e pensa se tu realmente desejas isso. Vou ler de novo, até porque a palavra para está acentuada. É do tempo do acento diferencial. Eu tenho a impressão, ouvi falar, não sou especialista no assunto, peço até o aconselhamento do nosso irmão Edson, que é um homem de tecnologia, mas se muitas pessoas usam o celular durante a palestra, eu acho que dá essas interferências, porque eu acho que o microfone está ligado por alguma dessas vias. Estou certo ou estou exagerando? Giovanni entende do negócio. É celular, né? Tá certo. Pois tu és Deus. Bom, vou ler a frase de novo. Quando o teu corpo deseja alguma coisa, para e pensa se tu realmente desejas isso. Porque nós não costumamos parar. E é uma maneira pela qual o elemental continua tendo controle sobre nós. Porque nós comemos demais, porque não paramos para observar. Essa era uma técnica que eu aprendi num spa uma vez natural. Primeiro serve o teu prato, muito bem. Depois olha o teu prato antes de comer, se tu realmente precisa comer tudo o que tu serviste. Os restaurantes costumam pegar pratos enormes, a gente vai pegando para experimentar isso, para experimentar aquilo, daqui a pouco o prato virou um jardim colorido, mas a gente não precisava nem da metade daquilo e depois sai com o dobro do tamanho do que entrou no restaurante. Né? Enfim, da mesma forma, se eu consigo mastigar devagar e contemplar o que eu estou comendo, eu vou comer menos. Mas se eu comer sem sentir o gosto, com certeza eu vou engordar, certo? Porque está havendo um automatismo do elemental e não uma observação da consciência sobre a necessidade. Essa é a diferença entre fome e gula. Quando o teu corpo deseja alguma coisa, para e pensa se tu realmente desejas isso. Pois tu és Deus e tu queres somente o que Deus quer. Mas deves penetrar fundo dentro de ti mesmo para encontrar Deus dentro de ti e ouvir a sua voz, que é a tua voz, a voz do silêncio, a voz do Espírito. Não confundas teus corpos contigo mesmo, nem o corpo físico, nem o astral, nem o mental. Cada um deles pretende ser o ego imortal ou alma imortal para obter o que deseja. Precisas, porém, conhecê-los todos e conhecer-te a ti mesmo como Senhor deles. Isso não é tão fácil de fazer quanto é fácil de ler aqui. Mas é uma sugestão de que é absolutamente necessário o autoconhecimento para a libertação espiritual de todos esses mecanismos que nos escravizam à matéria. Quando há trabalho que precisa ser feito, o corpo físico quer descansar, passear, comer e beber. Aí já é o parágrafo 6 sobre o elemental físico. E o homem que não sabe diz a si mesmo, eu quero fazer essas coisas e preciso fazê-las. Eu me lembro quando eu me preparava para o vestibular, vocês percebem que faz alguns anos, o resultado é que me vinha fomes estranhas e ataques à geladeira em horários nunca antes observados, porque a mente estava cansada de estudar e começava a projetar fantasias culinárias, como algumas grávidas que não querem apenas comer, tem que ser tal coisa, não sei da onde,
Aquilo é fome ou já é eu chamo de fantasia culinária? Aí eu ouvia frases também da minha filha estudando: não tem nada para comer em casa, a gente abria a geladeira, estava cheia. Como que não tem nada? Mas não tem isso, não tem aquilo, não tem não sei o quê. Bom, aí então já precisa ter um supermercado inteiro dentro de casa. E tem que ser a marca tal e não sei mais o quê. Então isso já é uma fantasia, uma luxúria, é uma gula. Não é uma real necessidade, mas aqui é dito, então, que o corpo físico está fazendo esses pedidos. E o sábio diz: aquele que quer não sou eu e deve esperar um pouco. Frequentemente, quando há uma oportunidade de auxiliar alguém, o corpo insinua: quanto aborrecimento me trará isto? Deixemos que qualquer outro o faça. Mas o homem que sabe replica ao seu corpo: tu não me impedirás de praticar uma boa ação. Então há uma luta aqui no Tom e Jerry, é um anjinho num ouvido e um demoninho no outro. Um é a consciência superior e o outro é o subconsciente de origem mais animal ou das memórias recônditas. E o resultado é que os dois são inconscientes, só que um é supra e o outro é sub. E esse conflito entre esses dois é que caracteriza o sofrimento psicológico do ego humano. Prossegue no parágrafo 7 dizendo: o corpo é teu animal, o cavalo sobre o qual montas. Portanto, deves tratá-lo bem e cuidar bem dele, não deves sobrecarregá-lo de trabalho, deves alimentá-lo corretamente só com alimentos e bebidas puros. Aí eu cheguei a botar uma nota, porque hoje em dia esqueceram o que é alimentos e bebidas puros. Mas é claro que ele está falando de vegetarianismo, de ser abstêmio de álcool, de não ficar tomando água que a onça não bebe, enfim. E mantê-lo sempre minuciosamente limpo, sem o menor resquício de impureza. Pois sem um corpo perfeitamente limpo e saudável, não podes realizar a árdua tarefa de preparação, nem podes suportar o seu incessante esforço. Na sexta-feira eu vou até iniciar um curso de yoga aqui, de formação de professores de yoga. Está ainda em suspenso por necessidade de maior número de inscrições, mas quem quiser assistir é gratuito, essa é uma grande vantagem, e a gente vai pôr nos grupos aí, porque vai ser provavelmente uma palestra online, certo? Mas deve ser sempre tu quem comanda o corpo e não ele quem comande a ti. O corpo astral tem seus desejos e os tem às dúzias. Ele quer que fiques irado, que digas palavras ásperas, que sintas ciúmes, que sejas ávido por dinheiro, que invejes as posses das outras pessoas e que te entregues à depressão. Vocês já viram aí até os 7 pecados capitais e um pouco mais de inflação, depressão e outras coisas mais, né? Quem é que está gostando disso? O elemental. Nós estamos sofrendo com essas perturbações emocionais, mas tem uma parte dentro da trincheira que está gostando, e é por isso que a gente não vence isso com facilidade, porque ao resistir aquela parte esperneia. Pessoa, por exemplo, o elemental físico, nunca tinha fumado, botou cigarro na boca, começou a tossir, alguns vomitam e tudo pode acontecer. Mas depois que não, porque o grupo ensina que o cara, para ser homem ou sei lá o quê, para experimentar os prazeres da vida tem que fumar, ele se doutrina e vence o elemental, aí o elemental gosta, se acostuma, cria hábito. E depois, com não sei que idade, o sujeito resolve largar o cigarro. Aí é que a porca torce o rabo, pobrezinha da porquinha, né? Aí a cobra vai fumar, porque alimentou o elemental a desenvolver um certo vício. Eu mostrei para o meu mestre de obra
que ele estava fumando 5 maços de cigarro por dia, quanto dinheiro ele estava dando para Souza Cruz e depois o próprio pulmão com alcatrão. E quando eu fiz toda a conta e mostrei que metade do salário estava indo dessa forma para ser queimado, ele disse uma frase que nunca saiu da minha memória: doutor, mas depois que vicia. Então aí começam os problemas. Então, quando um vício está estabelecido, quando o elemental criou uma segunda natureza e resolve apreciar algo que lhe faz mal, aí é difícil botar no trilho de volta. Ele quer todas essas coisas e muitas mais, não porque deseje prejudicar-te, mas porque gosta de vibrações violentas e gosta de mudá-las constantemente. Então o elemental está na via de descida e o nosso espírito está na via de retorno, de subida à casa do Pai. E eles têm, portanto, objetivos opostos. E eles entram em conflito dentro de nós. Mas tu não queres nenhuma dessas coisas e, portanto, deves discernir entre os teus desejos e os do teu corpo astral. O teu corpo mental, esse é o parágrafo 9, deseja pensar em si mesmo orgulhosamente separado, pensar muito em si mesmo e pouco nos outros. E mesmo quando tu tiveres desviado das coisas mundanas, ainda tentará especular para si e fazer-te pensar em teu próprio progresso, em vez de pensar sobre a obra do Mestre e em auxiliar os outros. Mas, quando tu meditares, tentará fazer-te pensar sobre as inúmeras diferentes coisas que ele deseja, em vez de pensar na única coisa que tu queres. Quer dizer, tu quer pensar numa coisa e a mente é levada a outro lugar. Tu não és esta mente, mas ela é tua para que a uses. Assim, aqui novamente o discernimento é necessário, tens de vigiar incessantemente ou falharás. Então vocês estão vendo aos poucos como a ciência oculta trata essas forças inconscientes ou invisíveis, mas que não estão fora de nós, não é um Urano não sei aonde, é dentro de nós. Esse é um ponto essencial da nossa consideração. O Sr. Leadbeater, em seu magnífico livro Os Mestres e a Senda, tem uma subseção no capítulo da aceitação do Mestre, que se chama a equação pessoal, ou seja, a interferência dos automatismos do inconsciente do indivíduo na senda espiritual e principalmente na serventia que eventualmente ele terá para o mestre, porque senão, se o discípulo não tiver resolvido a sua equação pessoal, ele não vai passar no exame para ser aceito. Por isso que está no capítulo aceitação. Certo? Não nada mais clássico em ocultismo do que isto, eu suponho. E vou ler umas pequenas passagens para vocês. E ele diz assim: nossos estudantes mais antigos se lembrarão de que no livro O Homem Visível e Invisível fornecia um certo número de ilustrações dos corpos astral e mental do ser humano em vários estágios de progresso. Ora, então eu trouxe para vocês, embora recomendaria que vocês lessem no original, mas vamos dar um gostinho, não é? Pelo menos, se é que eu tenho aqui competência, ou será que é assim que funciona? Eu sempre me perco com essas tecnologias aqui, mas eu acho que eu posso empurrar isso aqui para cima, ou tem que chamar por aqui. Vamos ver, assim. Então, uma coisa é um homem no momento de irradiação da paixão, ou de uma mãe abraçando com amor o seu filho, que irradia essas formas róseas no ambiente, ou um ápice de devoção espiritual, em que tudo fica azul, ou de fúria, em que a pessoa irradia até raios e é capaz de cometer um assassinato
tomada por uma vermelhidão que lhe toma o comando, ou de depressão profunda e medo que o fecham dentro de uma concha, e o resultado disso, vejam que a depressão pode ir mais longe e chegar até o suicídio, ou fechado dentro de conchas de avareza. Mas depois de passada a efusão da emoção, tem um efeito residual. Vocês estão vendo que grande parte do corpo astral fica róseo, mas aqui tem uma espécie de equador para a parte inconsciente da massa do elemental que fica aqui embaixo. Em geral, a parte de cima mais sutil é dominada pela consciência, e a parte de baixo do ovoide é a lixeira, onde vão se acumulando, vamos dizer, os parasitas do corpo astral, que a pessoa, não tendo consciência, deixa que se proliferem ali como pensamentos e emoções não resolvidos, continuam ativos dentro da pessoa, exercendo pressão na consciência. Aqui também, depois de uma crise de fúria, cada um daqueles raios vira uma espécie de sarampo na aura. Veja que na parte interna essa é a parte mais iluminada, mas a calota periférica ficou cheia desse sarampo de pequenos elementais de fúria que podem entrar em erupção de novo a qualquer momento. Basta largar uma frase que acorde aquele assunto. Eu não sei se devo dar o mau exemplo de falar da minha infância, mas era uma criança criada pelos avós, que os meus pais estavam sempre no trabalho, então eu fui criado praticamente ou na escola ou num asilo. E o resultado é que, não tendo muito o que fazer, na época a televisão só começava a funcionar depois das 3 da tarde com contagem regressiva, 10, 9, 8, eu não sei, tu é muito jovem para Edson lembrar dessas coisas. Aí quando chegava no 1 e começava a irradiação, aí vinha lá algum Tom e Jerry da vida, porque era considerado horário infantil, né? Mas não estava 24 horas a TV funcionando, não. Eu nem sei se tem gente que ainda lembra disso. O fato é que eu vi o homem chegando na Lua, aquelas coisas que tem gente que não acredita e tal. Tem gente que tem 700 mil seguidores da Terra plana também, ainda hoje no Brasil. Recentemente, um fez uma vaquinha, conseguiu ir para a Noruega, viu o sol da meia-noite e se converteu à ciência. Chegou à conclusão que não era uma questão conspiratória, que realmente, se o sol não se punha à meia-noite, é porque a Terra não era plana conforme o desenho da teoria lá deles, que é uma complicação, que o sol vai pelo horizonte, é uma confusão horrorosa. Então, aí ele viu, porque ele cruzou a linha do Círculo Polar Ártico, e aí parece que foi um contratempo, porque ele pegou a vaquinha para provar o contrário e voltou para o Brasil dizendo que não era verdade. Aí os caras que disseram que queriam dinheiro de volta, deve ter sido uma confusão grande, tá? Espero que vocês não precisem ir à Noruega para descobrir a roda de novo, tá? Então, o resultado é que, diz o Sr. Leadbeater, fornecia um certo número de ilustrações dos corpos astrais e mentais do ser humano em vários estágios de progresso. E tais ilustrações, entretanto, mostram apenas a aparência exterior de tais corpos e a porção de cada veículo que está sempre relacionada aos mundos astral e mental em torno da pessoa, permanecendo assim em uma razoável condição de constante atividade. Devemos nos lembrar de que esses ovoides de matéria astral e mental estão apenas superficialmente vitalizados. Assim como o cérebro, nós usamos quando muito 5% dos neurônios, e os outros 95% estão, como diz o hino brasileiro, deitados eternamente em berço esplêndido. Dali não sai muito, né? Bom, aí já é gênio. Se tiver 10%, né? Bom, tu tá com um normal alto. Pega aqueles do professor Luigi e do QI do brasileiro, que vou te mandar uns WhatsApps aí, mas deixa para lá.
Então, que seja 10, dor de barbada, ainda tem 90 para dar problema, então continuam eventualmente pressionando a consciência. E são eles que, no plano físico, regulam o batimento cardíaco, a respiração até certo ponto, todos os funcionamentos do sistema simpático, parasimpático, que nós não controlamos. Tem que ser faquir para controlar isso, reverter o intestino. Vocês já viram os faquir? Botam uma bandagem por baixo e tiram por cima. Eu não recomendo esses exercícios, mas leva anos para ter um controle desses, né? Coisa para indiano. Há sempre uma grande porção de cada veículo que ainda não está vivificada. Um grande núcleo que quase não tem papel nas atividades externas do veículo e é, de fato, muito pouco movido por elas. Isso é a versão da ciência oculta do que nós chamamos de inconsciente na psicologia. Então vejam que o corpo causal de um homem muito comum ou primitivo é praticamente um ovoide vazio, porque no nível da alma ele não é mau, mas ele é subdesenvolvido. Então, como o mal não pode entrar nas camadas da alma, ele é praticamente adormecido, e quem governa ele é o cavalo nos níveis do astral e talvez do mental. O cocheiro de vez em quando faça alguma coisa. No homem medianamente desenvolvido, isso já pode significar centenas de encarnações a mais, começa a aparecer um pálido colorido no corpo causal, enquanto que no homem desenvolvido as várias virtudes começam a brilhar no corpo causal, e num arhato, ou num ser que já não é compulsoriamente necessário reencarnar, a aura abrange quarteirões. A aura do Buda era capaz de ocupar uma área que clarividentemente nos surpreenderia. Por isso que na presença de um ser desses a coisa muda. E as pessoas se convertem, entre aspas, né? Embora se afastando possam ter recaída e ficar até com inveja. Daí vem o Judas e outros tipos. O que eu estou citando a vocês, certo? Está no livro que eu referi, aliás, foi referência do próprio Sr. Leadbeater nesse artigo, O Homem Invisível e Invisível, que é melhor do que o que eu estou ensinando aqui, com uns poucos slides. Temos falado da personalidade como sendo, de fato, um fragmento da alma, trabalhando através desses veículos inferiores, os corpos mental, astral e físico. Aí ele vai falar das almas perdidas, desses fragmentos que não respondem ao chamado da voz da consciência, etc. e tal. Mas é a mônada que vivifica o ego, e em todos nós o ego espiritual está apenas parcialmente desperto. E aí o assunto vai mais longe. Eu gostaria de me centrar nessa massa letárgica de matéria não iluminada que tem certa vivacidade e tendências próprias, que se afirmam quando a parte mais ativa da personalidade está um tanto ausente. E isso acontece mais especificamente quando o próprio homem não está ativamente usando esses corpos. Aí ele vai falar no sono, nas influências oníricas que o inconsciente passa a revelar, e por isso Freud e Jung têm suas razões em usar o sonho como revelador de pressões inconscientes. Inclusive ele tem um livro, e também Blavatsky, os dois têm um livro com o mesmo nome, Os Sonhos, que eu também devo recomendar a leitura. Os pensamentos e as impressões geradas por esse núcleo mais lento são frequentemente de presunção e autoglorificação, e também de autopreservação instintiva na presença de qualquer perigo real ou imaginário. Aí as pessoas têm ansiedade, não sabem por que não conseguem dormir. Aparentemente no plano consciente não haveria nada que chegasse a justificar isso,
mas por dentro elas não conseguem relaxar. Antes de alcançarmos brilhos gloriosos do homem desenvolvido, como está aí na gravura, há um longo período de vagaroso desdobramento durante o qual esse pesado núcleo vai gradualmente sendo permeado pela luz e, é claro, vai sendo aquecido e degelado em brilhante reflexo. Mas não é em uma encarnação que se faz isso, não. Esse processo de purificação pode levar várias vidas. E por isso, toda uma disciplina do yoga, da meditação é necessária se a pessoa desejar acelerar esse processo e não deixar ele ao longo do sofrimento de muitas vidas. Entretanto, enquanto isso, é muito sábio duvidar o mais seriamente de qualquer comunicação que glorifique a personalidade ou sugira que apenas ela é a escolhida para toda a humanidade receber uma grande revelação estupenda que irá revolucionar o mundo. Eu não vou entrar em todo o capítulo, porque é mais longo, mas a minha intenção era sugerir algumas partes de autoobservação e alguma literatura para o estudo de quem quiser aprofundar o tema. Nós não descobrimos a teosofia hoje, graças a Deus ela é milenar. Citamos aqui o Yoga Sutra, que tem pelo menos 2000 anos, o Franz Hartmann, que tem 2 séculos, e aí passamos também um pouco pela astrologia e pelo enneagrama, que são também milenares. Aos pés do mestre já fez mais de 100 anos. Enfim, e alguns livros mais atuais como o nosso que tentam trazer essas mensagens antigas para a linguagem moderna. E essa era a intenção de uma contribuição de que nós podemos substituir os pensamentos, como diz Patanjali, quando a mente é perturbada por pensamentos impróprios. Constante ponderação sobre os opostos é o remédio. Eu posso criar novos canais que vão dando uma versão construtiva a energias que inconscientemente me levam a vícios antigos e a repetir erros dos quais eu já deveria ter me libertado, porque causam sofrimento. No entanto, isso tem que ser feito com algum método e sistema, e quando a gente resolve, como dizem alguns, domesticar o cavalo que é chucro, aí é que ele resolve espernear. Então, tem que ser feito com calma, com vagar, sem pressa, porque daí depende os bons resultados, sem mecanismos traumáticos ou reversões pendulares que pioram até a situação inicial. Quando a pessoa fanatiza por algum motivo uma interpretação e resolve aplicar ferro e fogo, o resultado pode ser até o reverso do esperado, porque não se aplicou a receita com a devida posologia ou dosagem. Tá certo? Era a contribuição que eu gostaria de dar e agradecer a atenção de todos.